Então, bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre API e APIs intuitivas, utilizando GraphQL e JSON API. Bom, agora a gente vai fazer uma pequena introdução de quem é a gente aí. Meu nome é Iago Bruno, eu trabalho na César, sou engenheiro de software sênior, sou um maranhense atualmente vivendo em Goiânia, sou graduado em engenharia de software na UFG, faço pós-graduação em arquitetura e data science na PUC Paraná. Sou cesariano com muito orgulho mesmo e paixão, e sou apaixonado por aprender, principalmente novas tecnologias e transmitir esse conhecimento à frente. Massa. Eu sou um engenheiro especialista aqui do César, tocantinense com muito calor, graduado em Sistema de Informação pelo CEUP-UBRE e mestrando pelo César School em Engenharia de Software. Também sou cesariano com muito orgulho e paixão e também sou apaixonado por aprender e ensinar. Bom, e afinal, a grande pergunta é: as APIs estão no Graalvm? Como que estão a utilização dessas APIs e quais são os padrões que estão sendo utilizados hoje que vão discernir aí o andamento das APIs e o desenvolvimento? Bom, aí a gente vai começar aí com uma dessas APIs aí intuitivas que a gente trouxe para apresentar para vocês aí, que é o GraphQL. E o que é esse GraphQL? Basicamente, o GraphQL é uma linguagem de consulta para APIs. Ela é executada via server-side, ela utilizando um formato de queries. E ela utiliza um sistema de esquemas, que é um tipo definido de dado que você faz essas requisições. A GraphQL ela não está vinculada a nenhum mecanismo de banco de dados ou armazenamento específico, e ela é suportada por diversas linguagens, inclusive seus dados já existentes atualmente e seu código também é existente. Hoje em dia, se você der uma entrada lá no site do graphql.org, ela tem uma gama de linguagens lá no qual ela dá suporte, inclusive ela especifica quais bibliotecas você deve adicionar ao seu projeto para adicionar esse suporte. E um outro dado em relação à origem do GraphQL é que ela surgiu ali mais ou menos ali em 2012, mas foi lançada mesmo definitivamente ali em 2015 pelo Facebook. E a ideia deles era resolver alguns probleminhas aí que as APIs REST tradicionais não conseguiam resolver. E aí eles decidiram iniciar esse novo projeto e adicionar essas especificações do que deveria ser esse protocolo de comunicação, que é o GraphQL. Mais na frente a gente vai detalhar todas as diferenças entre ele e um REST, um API REST convencional. E aí a gente trouxe também uma galera que faz o uso do GraphQL nos dias de hoje. Na verdade, tem até mais. Isso aqui foi uns que a gente colocou que são os principais players ali. O Facebook ali que não podia estar de fora, já que ele mesmo criou esse modelo de Sem comunicação. dúvida. Não podia estar de fora. O GitHub também faz uso, Pinterest, Shopify, Coursera, e tem outras empresas que fazem uso também do GraphQL. Massa. E o que é, então, esse negócio de JSON API? Então, JSON API é uma convenção denominada JSON API, uma especificação que se tornou viável e estável em 2015, e ela define, então, padrões de como enviar e receber, como é a escrita da requisição, tanto dos parâmetros quanto do payload, para fazer requisições e também para receber dado. Então, isso evita que haja algum tipo de discussão da equipe para definir padrões que a API vai utilizar ou que as APIs vão utilizar para definir a comunicação entre todos os serviços, entre o API ou API que existe também, que existe dentro da organização. Bom, quem usa tem vários players também que usam. A gente sabe que algumas aplicações também do Google usa e, bom, e por ser uma convenção bem estável desde 2015, muitas organizações optam por utilizar também GraphQL. E não também no sentido de ambas as juntas, porque GraphQL e JSON API são coisas distintas, mas que optam por usar JSON API.
Nós vamos falar então um pouco sobre as particularidades, observar bem quais são as particularidades para a gente entender qual a diferença de cada uma. E eu acho que o primeiro de tudo, o primórdio, que é o formato do endpoint. No GraphQL a gente tem um endpoint único, onde todas as requisições são feitas para aquele endpoint, e dentro daquele endpoint, dentro daquela requisição, dentro do nosso payload, a gente vai fazer então as definições, identificar quais entidades a gente quer e quais atributos, e a partir das definições dos seus esquemas, a gente consegue entender quais são os atributos e as entidades que estão disponíveis. Já para o JSON API, a história é um pouco diferente, porque cada entidade possui um endpoint específico, já que GraphQL utiliza requisições POST para fazer toda a comunicação nesse endpoint, e o JSON API usa RESTful, então a gente tem todo o HTTP verboso para acessar essas informações, e cada entidade possui, então, um endpoint para que consiga acessar ou manipular essas entidades. Aí, a gente tem essa parte das definições dos recursos do GraphQL. Como o Vitor mencionou antes, a gente tem começa nas particularidades deles que o GraphQL ele tem apenas um endpoint. E pelo fato dele ter um endpoint, você passa pelo payload os dados que você quer requisitar. E aí ele trabalha basicamente com três tipos de payload para receber essas requisições ali. Ele trabalha basicamente com três estruturas ali principais ali dentro dessas requisições, que são os tipos, que é basicamente a estrutura de tipos de dados que você tem. Basicamente, quando você faz um endpoint, uma API baseada em GraphQL, você já tem pré-definido ali o esquema de todos os tipos de dados que vão ser trafegados ali dentro daquele endpoint. É basicamente como se você tivesse um dicionário ali, tudo tipado. Por exemplo, vou ter carros. Lá dentro de carros eu vou ter placa, vou ter modelo, vou ter ano, e vou ter, por exemplo, uma lista de donos dentro de cada carro. Essas estruturas elas já são especificadas via esquemas no modelo de GraphQL. Você tem os carries também, que basicamente são as estruturas que vocês utilizam para fazer as consultas de dados no GraphQL. Basicamente seria ali equivalente às requisições GETs, quando você tem uma aplicação RESTful convencional, que você requisita utilizando o GET ali para você trazer essas informações. No caso do GraphQL seria as carries. Você especifica ali num payload o que você quer que seja retornado ali para você. Mais na frente a gente vai mostrar como que é um modelo de carry e como que esses dados retornam para você depois de feito uma requisição de uma carry. E você tem um último ali dentro do GraphQL ali, que são as mutations, que basicamente são como que vocês alteram os dados dentro de uma estrutura, ou dentro do GraphQL. Dentro de um REST API tradicional, geralmente a gente faz o uso do post para fazer criações de objetos e do put do patch para fazer alterações. No caso, a gente tem no GraphQL, a gente tem um payload específico para fazer mutações, que é o que eles chamam de alterações de dados dentro do GraphQL. E ele também tem uma estrutura peculiar que a gente vai explorar na frente como que é feita essa estrutura. E a gente tem aqui também o JSON API, a definição dos recursos dele. Basicamente, o JSON API ele é um RESTful tradicional. Ele tem definições de atributos, relacionamentos, tipos, filtros, algoritmos de paginação. Dentro das definições dele, ele especifica como é que se retornam essas mensagens e como que você deve requisitar elas via seus getters e setters. Como um pattern, a ideia justamente é essa, de unificar ali o consenso ali do time de como que devem ser implementadas esses endpoints. Mas como ele é um modelo mais tradicional de RESTful, basicamente a ideia é de recursos. Então você vai ter um endpoint ali para tratar todos os recursos ali de carros, por exemplo, ou de usuários, e dentro desses recursos você vai ter aí todas as especificações verbosas ali de métodos, de get, de post e de pets. Exatamente. E aí chega a parte da assinatura de uma carry e de uma mutation no GraphQL. Basicamente é um payload
simples onde você especifica ali a coleção de dados ali que você está requisitando. No caso, a gente está requisitando o Hero. Dentro de Hero, a gente está requisitando ali o name do Hero, que é um atributo de Hero. E dentro de Hero também a gente está selecionando ali, pedindo nessa coleção de dados, friends também, que seria um atributo de relacionamento dos Heroes. E dentro de Friends, a gente está pedindo que dentro dos Friends a gente também quer o nome dos amigos ali. Então, basicamente, ali a gente está fazendo a requisição de todos os heróis e seus nomes e uma lista ali de relacionamentos dos seus amigos. Na parte de baixo ali também, a gente tem também um exemplo de uma carry de mutation, de uma criação de livro, por exemplo. Geralmente as mutations, elas são ações ali que são realizadas. Então, geralmente vocês vão ver ela com create, ou add, ou update, algum tipo de dado. Nesse caso, a gente tem como mutation, aí create book. A gente tem os inputs, que são os dados que vão ser recebidos dentro dessa mutação. E lembrando que é muito interessante porque esses dados, alguns deles são definidos pelo esquema como obrigatórios ou não obrigatórios. Então, você tem flexibilidade para enviar essas informações ou não, inclusive dentro da própria carry. E ali, depois que encerra a parte dos inputs, que é o que você está enviando para essa creation, você consegue recolher esses dados no seu retorno, você também consegue especificar. Então, nesse caso aí da criação do livro, ele consegue retornar para você um esquema do tipo livro, e você está requisitando dentro desse esquema que você quer que ele retorne o ID, o title e o description. É muito interessante porque, geralmente, você quer dar uma resposta assertiva nos seus UIs, ou você precisa de um API, uma resposta mais assertiva durante o seu create, você pode selecionar quais campos são necessários ali do que você de fato precisa. Exatamente. E essa aí é basicamente o modelo de retorno que o GraphQL te retorna para você. No caso ali do exemplo do Hero lá, a gente colocou um modelo de dado, ele vai especificar o data. Dentro do data ali, ele vai especificar qual o modelo de dado ali, que no caso ali é o Hero. E dentro dos modelos de dados, ele especifica quais são os atributos que estão retornando. No caso aí, seria um ID e um name. Se por um acaso, por exemplo, no Hero tivesse mais de um herói sendo trazido aí, nessa consulta aí, ele colocaria a expressão via array, como se fosse uma resposta JSON tradicional mesmo. Exatamente. E o importante a destacar também aqui é que esse retorno é customizado. Essa definição de retorno ela é default pela documentação do GraphQL, mas o time pode customizar esse retorno, adicionar novos parâmetros ou um novo formato para isso. E agora a gente tem a assinatura, então, da estrutura de JSON API. Para fazer, então, a listagem de todos os records, por exemplo, de application, a gente vai fazer um get para cima do endpoint Job Applications, que é a entidade que representa esses dados. E da mesma forma, se eu precisar fazer uma criação dessa entidade, eu vou utilizar o post em cima do mesmo endpoint e passando um payload desse formato específico para fazer a criação dessa entidade. E aí a gente tem dentro dele o type, que é o tipo da entidade, os atributos, a lista de seus atributos que compõem essa entidade e os seus relacionamentos, caso haja algum relacionamento que precisa já ser criado também, eu posso definir dentro da tag de relationships. Já o retorno, ele é estruturado dessa forma. Primeiro vem os links para acessar a própria entidade que está sendo retornada, ou a própria entidade que está sendo retornada por paginação, dizendo qual que é o endereço atual, qual que é o próximo, qual que é o último. E dentro dele, então, vem um array ali, listando todas as informações. E a única diferença da estrutura anterior é que agora vem o ID dessa entidade e dentro de relationships agora também vem os links de acesso para esses relationships, ou seja, se eu tiver dentro de applications todas as roles ou outras entidades relacionadas ao própria entidade de job applications, eu consigo fazer acesso e ter acesso a essa URL para fazer a requisição, sem precisar ficar montando. Já dentro do Included, eu tenho todas as entidades que também são relacionadas, mas aí eu tenho um dado da entidade, eu tenho os atributos das entidades
que são relacionadas às entidades que estão sendo retornadas à DIRA. E, obviamente, para retornar esses includes, eu preciso indicar que eu quero quais são os relacionamentos que eu quero que retorne juntamente nesse payload de retorno, nesse retorno que é feito da requisição. Tá. Nessa parte aí a gente trouxe também uma maneira de como que é feito os relacionamentos, as requisições de relacionamentos. Basicamente é equivalente ao exemplo anterior que a gente já tinha colocado dos heróis, trazendo nomes nome e os friends seriam, no caso, esse relacionamento. No caso, a gente trouxe um exemplo de como se fosse onde traria uma coleção de heróis e dentro dessa coleção, uma coleção dos amigos desses heróis. E um outro exemplo também, onde você pode requisitar apenas um herói com um ID especificado e dentro dessa requisição, dessa carry, você trazer os amigos, que seria um relacionamento dessa requisição aí. Não muda muito pro exemplo anterior, basicamente o mesmo exemplo, a gente só queria destacar como que é a maneira que você traz esses dados de relacionamentos no GraphQL. E no JSON API, a gente tem ali uma especificação de como seria a maneira que ele sugere que você faça essas requisições via requisição. Você adiciona ali no seu get ali os heroes, no caso, para trazer a coleção inteira de heróis, e para incluir nessa requisição os friends, e aí lá via back-end ele trataria essa requisição. Da mesma forma, com um get ali, selecionando ali apenas um dos heróis ali e pedindo para fazer essa inclusão ali dos friends. Perceba ali que é muito semelhante à forma como um faz e o outro faz ali, muda apenas a maneira que é feita a requisição. Um deles é via payload de um post único, de um endpoint, e o outro você tem ali os recursos ali separados ali por resource, que no nesse caso aí seria heroes. Exato. E tem uma particularidade que no JSON API eu trago todos os atributos que estão disponíveis na definição do resource de friends. Sim. Que são presentes à entidade. Já no GraphQL, ele só vai retornar o que eu realmente requisitar. E aí entra um pouco da diferença entre a definição dos dois. Sim. Já para filtros, por exemplo, no GraphQL, dentro da definição da entidade de hero, eu coloco, então, dentro do parênteses, quais são os filtros ou o filtro que eu preciso, que eu quero que seja realizado, e também preciso definir quais são os atributos que eu quero que retorne como resposta a essa requisição. Então, nesse caso aí, eu utilizo pelo name. E em comparação com o JSON API, a gente utiliza a tag de filters dentro de um array de name, indicando qual que é ou quais são os termos que eu quero pesquisar relacionado a esses heróis. E outra particularidade que a gente trouxe também, porque no JSON API ele tem a especificação basicamente lá de como são feitas todas essas comunicações de paginação, filtros, entre outras requisições aí. A gente trouxe também um exemplo de como é feita a paginação dentro do GraphQL ali, e como um comparativo de como também é feito dentro do JSON API. No caso, a gente colocou o hero ali novamente, ele trazendo o name, e aí a gente colocou uma paginação, nesse caso aí, nesse exemplo, para trazer um case um pouquinho mais diferente, a gente colocou uma paginação no relacionamento. A gente colocou os primeiros dois fazendo um offset de 2, tá? Pulando os outros dois ali. Então, é uma coisa interessante que eu não sei se o Vitor já teve essa familiaridade antes de fazer paginação no relacionamento, né? Exatamente. Tem como a gente fazer isso de uma forma... Na definição do JSON API, ele não traz uma descrição sobre paginar um relacionamento na lista de várias entidades, de vários records de uma entidade, como no segundo exemplo, no meu get, eu faço a paginação de friends, mas dos usuários que são do usuário 1. Do usuário 1, dentro de um usuário especificado. Dentro do usuário especificado. Isso. Pelo menos hoje não existe uma definição de como eu consigo, então, paginar relacionamentos que vão ser retornados de todas as entidades de uma consulta de GET, como é possível fazer no GraphQL.
E tem também uma observação aqui também importante que se você for entrar hoje na documentação do GraphQL, ele sugere você utilizar o first offset, mas ele também deixa livre para você utilizar page limit, por exemplo, porque são linguagens, são variáveis já utilizadas aí no mercado para você fazer esse tipo de paginação. Da mesma forma também no JSON API. Se você entrar lá, ele deixa bem amplo ali para você utilizar ou page, ou limit, ou offset, ou first também. Ele deixa meio que em aberto para você fazer esse uso também das variações do tipo de variável que você pode utilizar em paginação. Exatamente. E se fosse para fazer, então, a paginação da própria entidade de Heroes, a gente só colocaria essa definição desses atributos dentro de Hero, como é feito dentro de Friends, para Sim. trazer essa paginação. Bom, e tem também a área das particularidades de autenticação. Já o GraphQL, ele delega essa autenticação para uma camada de business, que é refletida por um objeto, field ou argumento, no qual você consegue manipular e definir, muitas vezes, acesso até a atributos. Em comparação com o JSON API, hoje ele também delega essas definições para a camada de business, no qual é refletida por um objeto utilizando uma outra definição, uma outra biblioteca que chama JSON API Authorization, onde você consegue também fazer essa restrição já definida por objeto, já que cada endpoint reflete uma entidade. E você consegue, então, manipular e definir se o usuário que está acessando consegue ou não ter acesso a essa entidade si. Já no GraphQL, como eu falei, você pode também restringir por pedaços, por argumentos ou por field, se o usuário tem acesso ou não, se o requisitante tem acesso ou não a fazer aquela operação e retornar a quais são os atributos também que ele tem acesso. Tá? Só um ponto nessa parte aí, as authorizations no GraphQL podem ser feitas da mesma forma também como no JSON API. Pode ser ver JWT com Barrier Token ali normalmente. Ela é como se fosse uma requisição ali, API mesmo, passando ali no header o Authorization Token ali. E como o Vitor mencionou mesmo, aí dentro da própria definição dos esquemas que são definidas ali a autenticação daquele acesso ou não. Você vai ter acesso a um determinado recurso, como carro, ou você vai ter determinado dentro do carro, ter acesso a um field, que é a placa, ou se você vai ter acesso a passar algum argumento como input também, é tudo definido dentro do esquema. Exatamente. E aí vem uma boa pergunta, né? Qual utilizar? Uma definição muito polêmica e a resposta é sempre depende. Depende de muitas variáveis, depende do projeto, depende do cliente, da entrega, do prazo. E aí a gente trouxe um comparativo de alguns pontos importantes a ser citados sobre GraphQL e JSON API. No GraphQL é que a gente conseguiu separar as maiores diferenças aí, vantagens aí, que quando é requisitada, ela apenas requisita aquilo que o cliente deseja requisitar, então ela evita o overfetch, o underfetching, que no caso o overfetch seria você fazer uma requisição e você queria apenas o nome e o e-mail, e aí vem um campo de texto lá com uma descrição enorme de 2.000 caracteres ali, você não precisa daquele dado ali. E o underfetching seria justamente o contrário, seria você fazer uma requisição para um endpoint e você não obter todas as informações que você precisa, você tem que pedir para outro endpoint uma outra requisição. E aí fazer mais cascatas de requisições. A gente tem uma outra vantagem também, que ele é fortemente tipado. Então, o cliente que tá fazendo essa comunicação, o UI ou o próprio API que esteja consumindo essa API, ele sabe, através do esquema, tudo aquilo que ele já tem acesso dentro do GraphQL. Esse é um ponto fortíssimo aí dos GraphQL. Já tá o escopo definido ali do que ele consegue utilizar. Ele é um ecossistema de código aberto e como o próprio JSON API também, que ele é uma definição também de uma especificação de código, de código aberto também. E a comunidade está super aquecida aí de GraphQL, com o Facebook teoricamente aí à frente, apesar de que o Facebook hoje em dia não tem poder sobre as decisões, ela é uma org mesmo aí, mas
quando você tem uma empresa grande, de grande porte como o Facebook por trás, aí, fazendo uso massivo desse protocolo, aí você acaba tendo um suporte de comunidade alto também. Exato. E no GraphQL, no JSON API, então, o cliente requisita a entidade completa, ou seja, podem vir atributos que ele não vai precisar utilizar, como o campo texto, que o Iago falou, e também eu consigo evitar o underfitting, porque eu também consigo especificar entidades relacionadas e incluir ela na mesma requisição para que ele seja retornado. E eu não preciso fazer subrequisições para que eu tenha acesso às entidades. Ele não é fortemente tipado, ou seja, você precisa só definir quais são os atributos que precisam ser disponíveis. Também é um ecossistema de código aberto e é um modelo sólido. É um modelo sólido desde 2015, que define esses padrões e muitas bibliotecas implementam em diversas linguagens, inclusive na documentação do JSON API.org tem tem a listagem de várias linguagens que dão suporte e implementam essa definição desse partner. E a comunidade não está tão aquecida assim. Há algum tempo que essas definições não recebem tantos updates comparados com o GraphQL, mas como um modelo sólido há muito tempo, talvez, não sei, talvez isso tenha chegado a um nível já que a definição está suficiente ou não. E aí sempre vem a pergunta qual utilizar, depende. Um ponto importante a falar também sobre JSON API, a gente usa aqui no César, e tem uma biblioteca que implementa isso na linguagem que eu trabalho, que é Ruby, que é o JSON API Resources, e traz muita agilidade do desenvolvimento, porque toda a camada do controlador para as actions do CRUD, né, de criar, de listar, de deletar, de atualizar, elas são criadas automaticamente e respeitam sempre o que é definido no resource. Então, toda vez que você precisa criar qualquer entidade nova, o controlador vai ficar vazio, porque ela já é pré-definido toda a lógica para criar isso. E aí aumenta, no meu ponto de vista, então, o desenvolvimento, porque você não precisa gastar tempo criando aquelas actions padrões e você vai se preocupar mais com as lógicas do modelo para que seja desenvolvido. Já no GraphQL, não. Você vai precisar também definir os esquemas, definir os tipos, definir outras informações e criar cada um das queries e dos mutations que você precisa, já que, por exemplo, no caso do Ruby, da gem do Ruby, que é a biblioteca que o Ruby usa para implementar GraphQL, eles não são auto-implementados, não vem essa definição padrão comparativo com o JSON API, então você vai gastar um tempo com isso. Então depende também do tempo que você tem para desenvolver e do quão rápido você quer que as entregas precisam ser feitas no decorrer do tempo. Eu apoio esse aspecto que o Vitor mencionou aí. Se você estiver desenvolvendo ali uma aplicação ali que basicamente vai ser um sisteminha de cadastro que o seu tio vai utilizar numa mercearia e você precisa fazer mais cadastros do que carry, porque a ideia principal do GraphQL é justamente o que o próprio nome dele diz, é fazer carries, é consultas. Você tem disponível ali aquelas informações ali, basicamente o mínimo que você precisa. Então, para um sistema ali de cadastros básicos ali, talvez seja muito mais interessante você fazer o uso de uma especificação de comunicação JSON, estilo JSON API, que já está madura, já existem muitas bibliotecas aí presentes que fazem CRUDs razoavelmente rápidos aí, tem Express no Node, deve ter em Python também, com certeza toda essa galera tem há anos aí esses CRUDs bem definidos assim. Agora, já em um cenário onde você tem várias requisições, você precisa consultar vários dados ali, vale ali talvez você gastar um tempo e fazer um endpoint específico ali, um serviço separado em GraphQL. Se a sua aplicação já for de JSON REST já consolidada, e você quiser simplesmente fazer um novo endpoint para fazer esses novos tipos de requisições em GraphQL, talvez valeria ali um esforço de fazer uma migração dessas consultas, principalmente consultas de dados, para o GraphQL em si ali, para você conseguir ver, notar ali a diferença no dia a dia de uso de um para o outro. Seria interessante, talvez, fazer isso num projeto.
Exatamente. Então, fica aí no ar, permeia essa dúvida ainda de qual utilizar. Depende. Depende. A ideia é basicamente mostrar os pontos de cada um deles aqui e mostrar que existe uma especificação de REST aí para a gente fazer uso, que é o JSON API, e tem o GraphQL aí, que é uma alternativa muito boa também. Exatamente. Então, é isso. A gente também disponibilizou 2 projetos no Git, está listado aí embaixo o endereço, com aplicações simples, com 2 entidades apenas, definidas no GraphQL e no JSON API, até para você conseguir entender como é que funciona isso, como é que são as definições, e a gente também vai mostrar um pouco isso agora. Sim. Você vai transmitir a sua primeira, Vitor? Não, pode transmitir. Transmitir a minha. A gente fez um exemplo, na verdade, a gente botou aqui para essa aplicação para. Eita, tô apanhando aqui. A gente executando essa aplicação, a gente queria mostrar basicamente como é feita algumas requisições no GraphQL. Tá dando para ver aí certinho, gente? Sim. Vitor, você tá. Sim, Não, tá sim. tudo certo, tá tudo certo. A gente tem aqui, por exemplo, eu fiz deixei três requisições feitas, elas estão rodando nessa aplicaçãozinha que a gente disponibilizou em GraphQL, para vocês darem uma olhada. A gente, por exemplo, tem aqui os autores. Nos autores, a gente consegue fazer as especificações aqui de quais campos a gente pode requisitar nele. E, por exemplo, o Insomnia, depois que você carrega o esquema, que você pode pedir para ele dar um refresh do esquema, ele já disponibiliza para você todos os campos que você já tem acesso ali para fazer essa requisição. Um autocomplete muito, muito tranquilo. Então, você consegue fazer essa requisição para o back-end dessas informações, ele te retorna basicamente aquele formato de dado lá que a gente estava especificando. Se você, por exemplo, quiser só o full name, não quiser o first name do autor, você consegue também fazer essa requisição um pouco mais enxuta. Ou então, não, se você quiser apenas o ID, seja lá por qual razão que você precisa apenas do ID, você também consegue fazer esse tipo de requisição. Eu fiz também uma de livros aqui. O livros, inclusive, ele tem a especificação da paginação lá. Então, você consegue fazer uma requisição simples, ou vou deixar aqui sem a paginação. Você consegue fazer uma requisição simples, por exemplo, de ID, título e descrição dos livros. Você consegue também especificar somente ID e título também, se você quiser um dado mais enxuto. Ou você consegue, igual no exemplo que a gente especificou também, fazer uma requisição dos autores, e lá dentro dos autores eu tenho que especificar quais são os campos dos autores que eu quero. Vou colocar aqui, por exemplo, full name. É uma das questões também do GraphQL, você tem que especificar os campos que você está fazendo a requisição. E você também consegue passar como argumentos também, como a gente tinha mostrado na apresentação, a paginação, que no caso foi implementado para a paginação. Passar a página 1 aqui, você consegue paginar esses registros aqui, consegue limitar também os registros por páginas aqui. E a gente tem também um exemplo aqui de mutation aqui, que é um exemplo de criação de livro aqui, no qual a gente tem aqui a especificação da mutação aqui que a gente quer fazer, que basicamente é uma ação de criar livros que vai ter como entrada esses parâmetros aqui, e aí depois eu posso ter a especificação daquilo que eu quero que ele vai me retornar um tipo de livro, e aí dentro desse tipo de livro eu posso retornar todos os dados que são pertinentes ao livro. Então posso retornar ID, description, basicamente os mesmos campos lá que eu tinha especificado dentro de livros. Então eu insiro um livro novo aqui, que no caso ele seria o ID 14, vou botar aqui meu novo livro. Ele faz essa inserção desse dado aqui e eu já tenho como resposta basicamente os campos, por exemplo, que eu poderia precisar numa determinada ação. Preciso, por exemplo, do ID do título, eu já teria de resposta esses campos poderia especificar esses campos na resposta. Então, sei lá, eu precisaria dos autores. Eu consigo também pegar essas informações aqui. Como é que eu faço essa inclusão? Esse código ele tá disponível no slide, como a gente mencionou,
na apresentação, ele está disponível. E o mesmo código equivalente a ele também está disponível em JSON API. Se você vai fazer o share dele aí, Vitor? Bom. Ah, beleza. Mas eu vou mostrar só umas particularidades que eu tinha falado sobre a diferença entre as duas. Esse primeiro projeto aqui é o projeto em GraphQL. E aí a gente vê então aqui, isso aqui é um projeto em Ruby on Rails, utilizando a biblioteca oficial. Então a gente vê aqui, por exemplo, só para ter uma visão geral, a gente só tem uma rota única de um post para GraphQL, que vai receber todas as queries, todas as mutations, o payload que vai ser encaminhado. A gente também tem logo o controlador e o seu execute, que vai lidar com tudo que for processado e chamar quais são as entidades, quais são os tipos que serão processados. E aqui em GraphQL, então, a gente tem a definição dos tipos. Como o Iago falou, eu preciso definir todos os tipos dos fields e quais tipos eles são. E também eu posso definir atributos customizados, tanto de autor como de livro. Mesma coisa. E aí eu tenho, então, as mutações. Onde que ficou a mutação? Não, ela é pesquisa por create book. Deixa eu só ver se está atualizado. Confirma também, que eu subi isso depois. Tá aqui. Tá ali. Beleza. E tem aqui a mutação que Iago mostrou, que é o create book, onde ele tem as definições dos argumentos que vão ser requeridos ou não, e que vão ser serão aceitados na definição e na chamada desse create book. E tem um método que vai resolver, então, essa mutação. Então, ele vai chamar aqui o modelo e fazer a ação de criar, recebendo todos os parâmetros que foram recebidos no payload. Então, a gente percebeu o que a gente precisa criar. Já num projeto utilizando JSON API, a gente tem as rotas da mesma forma. A diferença é que eu preciso definir quais são as rotas de cada entidade. Nesse caso aqui, eu tenho autor e livro. E, como eu falei no início, os meus controladores eles são limpos, porque eles já automaticamente herdam dessa estrutura, dessa biblioteca de JSON API Resource, e fazem toda a implementação padrão do CRUD, e eu não vou precisar me preocupar com isso. A única coisa que eu preciso me preocupar é a definição dos resources, dos recursos, e aí eu vou dizer, então, quais são os atributos que estão disponíveis para ser retornados, quais são os relacionamentos que estão disponíveis para ser consultados, e quais são os filtros, e aqui filtros simples de equal, que eu quero deixar disponíveis para que o meu consumidor acesse. Eu também posso definir aqui alguns outros tipos de parâmetro, como quais são os atributos que eu vou vou permitir que sejam atualizados ou criados, da mesma forma, relacionamentos que podem ser criados ou atualizados. E nesse mesmo sentido, a gente tem o do bulk, onde eu tenho os atributos, relacionamento e filtros que estão disponíveis para ser consultado. Então, a gente vê que na implementação do JSON API Resource, da biblioteca do JSON API Resource que está disponível para Ruby, a gente tem uma agilidade na construção das atividades do CRUD, porque eu não preciso fazer nada não preciso escrever uma linha de código para isso, preciso só me preocupar realmente na definição desses atributos. E é a partir desses recursos aqui, dessa camada de resource, que toda a estrutura do JSON API, que já faz esse processamento automático, ele vai se guiar por essas definições, ou seja, os atributos, os relacionamentos e os filtros. É a partir disso que ele vai começar a se comportar dinamicamente do que for requisitado.